Estamos no ar aqui hoje, aqui no canal Leme do Prado TV. Estamos aqui com a professora Malu, da disciplina de inglês e português. Eu estou aqui também com meu amigo João, ele é estudante da escola Leme do Prado. Fala um pouco de você, João. Tudo bem, galerinha? Como vocês estão? Pode ir. E hoje, Malu, a gente recentemente lançou um vídeo, né, no nosso canal sobre a sua história e tudo, e a gente resolveu fazer um podcast aqui com você para comentar um pouco sobre ela e tal. E eu queria que você falasse um pouco sobre a sua carreira. Sim. Qual carreira? Brincadeira, pessoal. Pode falar sobre a carreira dos livros. Tá? Então, para falar sobre os meus livros, eu tenho que mencionar uma coisa que aconteceu comigo. Eu sempre gostei de escrever, porém eu nunca tive, incentivo. Tinha incentivo da minha família, porém eu nunca tive incentivo dos meus professores na educação fundamental e no médio. Eu fui ter apoio da minha professora de língua portuguesa e literatura portuguesa na faculdade. E ela descobriu que eu escrevia muito bem, porque ela não acreditou que eu tinha escrito um texto dentro da sala de aula. Ela pediu pra gente fazer uma descrição sobre um clipe, esse que a gente prende papel, e foi feito na sala de aula, eu valia nota na faculdade. E ela não acreditou que eu tinha escrito aquele texto. E a partir dali ela começou a me incentivar para todos os concursos literários. E eu dedico a ela, e hoje ela é um grande nome da Academia Linense de Letras, é a dona Silvanida Aruz, a minha mestra de língua portuguesa, uma pessoa fantástica. E a partir daí, minha carreira foi o lançamento do meu primeiro livro, Paixões de Adolescente, e aí por diante eu fui escrevendo todos os outros. O mais recente foi do ano passado, em setembro, que foi uma homenagem ao meu pai, que eu perdi meu pai em 2019, e aí foi em homenagem a ele. E o livro se chama Relicário. E atualmente estou no projeto de 2 outros livros. Um ainda de poesia, mas falando sobre o que aconteceu comigo nessa transição da Covid, que eu fiquei muito doente. E um outro é infantil, dedicado às crianças, já que eu tenho um filho de 7 anos. Bem, dá pra ver que ela gosta bastante de ler, né? Qual que é o seu livro? Você tem um livro preferido, assim, que você gosta, que você queira comentar com a gente? Eu gosto muito de ler. No entanto, que eu tenho... eu tô com 3 livros lá que, assim, estou terminando de ler os 3, tá? Um é Malala, tá? Tô terminando de ler. A outra é A Cor da Minha Pele, do Lázaro Ramos. E um outro é que eu peguei aqui na biblioteca, mas eu não lembro o nome do autor, mas é por conta apenas de um trecho, que é a importância da literatura entre os jovens. Então eu peguei só para ler aquele artigo, tá? Não vou ler o livro inteiro. Mas o meu... Tem vários livros que são importantes. Vou dizer que os meus são mais importantes, né? Que foram são meus filhos, né? Mas eu gosto muito de Jane Austen, tá? Orgulho e Preconceito, acho que todo mundo já ouviu falar. Que vocês podem ler, tem na biblioteca, tem na sala de leitura. E vocês podem também assistir o filme, que tem um pouquinho. Tem um filme também? Tem o filme. Legal. Tá? Mas leia o livro, é bem melhor que o filme. Sim. Eu com certeza vou ler. Você vai ler, né, João? Claro, ver o filme também. Deve ser muito bom. Você tem alguma pergunta pra ela? Bom, você fez um livro sobre como você passou pela pandemia, né? Conta um pouco sobre esse livro. Achei bem legal. Então, na verdade, esse livro eu não fiz. Eu ainda estou em fase de... Ele tá começando a nascer, né? Vamos dizer que é um bebê que tá aprendendo a gatinhar aí, né? Então, eu vou falar um pouquinho. Eu peguei Covid 2 vezes, tá? Eu peguei Covid logo no inicinho, em março, não tive nenhum sintoma, tá?
foi como se fosse uma gripe realmente. Não vou citar aqui o termo, uma gripezinha, tá? Mas depois, esse ano eu peguei em fevereiro. Peguei entre o dia 2, dia 3 eu já estava diagnosticada com a Covid, com alguns sintomas, né? E aí depois foi piorando o meu quadro clínico, né? A maioria dos professores que me viram, eles dão um relato hoje de que não acreditam que eu esteja aqui, porque eles achavam que realmente eu iria partir, né? Então é um pouquinho sobre isso, é um pouquinho de coisas de dias que eu não lembro o que aconteceu, porque estava muito mal mesmo. Vou contar um pouquinho da despedida, porque eu cheguei a despedir do meu filho, eu achei que eu não ia sobreviver e não ia passar aquela noite. Nossa. Então foi uma coisa bem triste, que eu pedi pro meu marido, cuida bem do meu filho, se você não for cuidar dele, você manda pra minha irmã, manda pra minha mãe. Porque realmente eu achei que não iria sobreviver. Então eu tô escrevendo um pouquinho disso daí e um pouquinho da gratidão de ter a oportunidade, né, de estar aqui ainda, novamente. Esse momento de pandemia realmente é difícil, a gente... Difícil. Muitas pessoas foram embora, né? a gente Deixaram a acaba- família. Eu, por exemplo, já perdi parentes, é muito triste. E a sua história aqui no Leme, conta um pouco pra gente, como você conheceu a escola, quando você começou a dar aula aqui. Eu acho interessante perguntar. já que Também o sobre a canal sua da trajetória escola, né? no inglês, em português. Nas disciplinas. Nas disciplinas. Tá bom. Bom, eu vou pela primeira pergunta, tá? Como eu Certo. cheguei aqui no Leme? É uma coisa muito engraçada. Conte. Eu me casei com valinhense, não sou daqui de Valinhos, me casei com valinhense e vim morar em Valinhos. Precisava trabalhar, então fui em várias escolas. Na época, todo mundo falava assim, nossa, procura a escola X, procura a escola Y, que é melhor. Ai, não vai dar aula no Leme, é a pior escola que tem em Valinhos. Essa a realidade. Então, tipo assim, eu fui, levei o meu certificado, que eles pedem o histórico escolar, se você tem inscrição na diretoria de ensino. E eu fui em várias escolas, todo mundo falou, eu vou te chamar para dar aula, mas nunca ninguém chamou. Aí um belo dia, o meu marido saiu para trabalhar e ele era um dos que todo mundo falava mal da escola. Aí eu peguei, ele saiu para trabalhar, eu peguei bermuda, peguei apenas minha bolsa, eu vim de chinelo aqui pro Leme, porque eu morava aqui muito perto, morava no Pinheirão, Jardim Pinheiros. Cheguei aqui no Leme, sentei naquele banquinho que tem ali perto da secretaria. Aí na época, uma amiga minha que estava na direção, a Odila, que ela era professora de arte, na época, em 2012. Ela estava substituindo a diretora. Aí ela veio, ela passou me olhando, foi, voltou e falou, a senhora é mãe de aluno? Aí eu falei, não. O que a senhora quer? Eu falei assim, olha, eu sou professora e eu estou procurando uma chance de trabalhar. Eu tenho todos os documentos aqui. Ela nem deixou eu terminar. Ela me levou na sala que hoje é do 6º ano. Era um 8º ano B, da pá virada. Nossa. E me colocou lá dentro e falou assim, pronto, pode dar aula. Sem uma matéria, eu não tinha como, eu não tinha preparado uma aula. Eu entrei na sala e falei, oi, eu não sei o que tá acontecendo, me mandaram entrar aqui. Nossa. E era uma sala que dava muito trabalho, um 8º ano B, isso, 2012, né? Nossa. Aí daqui a pouco veio a mulher da secretaria, você não pode dar aula, tem que passar pela secretaria. Eu falei, tá, mas foi a diretora que me mandou. Também tava perdida. E aí aquele dia eu acertei aqui os documentos e ela falou assim, você pode vir dar aula à tarde? Eu falei, posso. Então pode vir, que você tem 6 aulas no período da tarde. E aí, a partir daí,
Não me faltou mais aula, tô aqui desde 2012. E aí, naquele mesmo ano, infelizmente, tinha a professora de arte. Ela teve um AVC. E aí eu já fiquei com as aulas dela e tô aqui até hoje. E em relação às minhas... ao currículo, né? Na verdade, quando eu fui fazer faculdade, eu não ia fazer faculdade de letras, tá? Eu ia fazer jornalismo, já expliquei isso pra vocês. Passei no vestibular de jornalismo, pela Unesp lá de Bauru. Minha avó faleceu, minha mãe ficou muito doente, tive que cuidar da minha mãe, não fui pra faculdade. Fiquei um ano parada, no ano seguinte eu fui fazer geografia e história. Geografia e história. Não deu turma, aí eu falei, não vou ficar mais um ano parada, vou fazer letras. Aí fiz letras, na qual eu acabei gostando demais, foi onde a professora descobriu que eu escrevia muito bem e tal. E a partir daí eu fiz letras, fui a melhor aluna naquela época, fui a melhor aluna do curso de letras, ganhei uma outra graduação e aí depois eu fiz direito. Não sou bacharel em direito, não sou advogada porque eu não tenho carteirinha da OAB. Não quero, não vou seguir essa carreira. Sou apenas bacharel, tá? Então por isso que às vezes eu não falo. Quando alguém fala assim, você é advogado? Eu falo, não, sou professora, tá? Porque eu sou apenas bacharel, tá? É assim que funciona. Você só é advogado quando você tem a carteirinha da OAB. Sim. Quer perguntar, João? Não. Tá bom, eu pergunto então. E você quer perguntar? Você pretende fazer mais alguns livros? Ah, com certeza. Pretendo escrever muito ainda. Eu amo escrever, gente. Eu gosto de ler, mas eu gosto muito mais de escrever, tá? Só que é assim, quando você começa um livro, é um projeto, aí você começa aquele... Aí quando você termina, aí você vai ter ideia para outros projetos, né? Não tem assim, eu quero fazer isso, isso, isso. Porque quando você quer fazer muita coisa ao mesmo tempo, aí não faz nada, tá? Então tem que ter organização. A organização é a chave de tudo, né? Quem gosta, gosta, né? Vai escrever bastante ainda. E, Malu, você falou um pouco da sua experiência aqui no Leme e como foi dar aula pela primeira vez, assim, primeira vez que você entrou numa sala de aula? Como que foi a experiência? Não só no Leme, mas também em outras escolas. A primeira vez. Na verdade, eu sempre entrei em furadas, né? Porque a minha primeira aula, que eu fui dar aula, foi no 3º ano do ensino médio, aula de geografia também. Na minha cidade era um terceirão que botava fogo na sala. E eu era aluna ainda da faculdade. Eu comecei a dar aula em 2001, no meu último ano de faculdade, tá? E é na escola que eu estudei, na escola que eu fiz estágio e na escola que eu fiquei lá 10 anos dando aula, que é na minha cidade, em Sabino, na João Cândido Fernandes Filho, né? Então a diretora foi minha professora e um dia eu fui lá falando que para ela assinar o meu estágio, e ela falou, não, já entra da aula que você já começa a receber. E ela me colocou no 3º ano, aí ela falou, vai dar aula de geografia. Aí eu falei, nossa, tem jornal aí? Que eu vou levar jornal na sala e vou pedir para que eles façam uma atividade. Aí a diretora colocou a mão assim na cabeça e falou, jornal não, eles vão pôr fogo. Meu Deus. Né? Que os alunos eram muito, assim, atentados, né? Mas deu tudo certo, porque na maioria, a minha cidade é uma cidade muito pequena. Então o pessoal que estava no 3º ano, a gente se reunia no final de semana, então eu tinha amigos mais novos, mais velhos, então o pessoal que estava no 3º ano era a galera que a gente saía de final de semana, todo mundo conhecia todo mundo. Eles me respeitaram bonitinho, tá? Muito bom. O nosso 3º ano é tranquilo, vai. Com certeza. Nossa. Até demais. Você quer fazer mais alguma pergunta? Não. Acho que não tem nenhum. Acho que será que vai fazer isso? Alguém quer falar alguma coisa? A Carla quer fazer uma pergunta, Quer Carla? fazer? Gente, então
é basicamente isso. Para você saber com mais detalhes da história dela, de onde ela vem, de tudo mais, a gente tem um vídeo aqui no canal, foi um dos primeiros vídeos que a gente lançou, contando a história dela. Eu peço que vocês acessem, o link vai estar aqui na descrição. E eu agradeço a todo mundo que participou aqui. Muito obrigado, Malu, por conceder esse podcast. E a gente fica por aqui. Obrigada eu. Tchau!